Olá, esse é o projeto Enem Digital. Sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia, IFRO, Campus Guajará-Mirim. Daremos continuidade ao tema Biotecnologia. Essa será nossa aula 2. Para darmos continuidade ao trabalho do tema Biotecnologia, escolhi uma questão do Enem 2021, uma questão recente sobre biotecnologia, especificamente sobre biotecnologia moderna. No começo do enunciado, a gente não tem nenhuma pista que essa é uma questão sobre biotecnologia. Só no finzinho do enunciado e nas alternativas é que a gente tem clareza sobre o tema biotecnologia. Então, no finzinho do enunciado, ele diz qual o procedimento biotecnológico. E a seguir, todas as alternativas envolvem procedimentos de biotecnologia: transgenia, terapia gênica, vacina de DNA, clonagem terapêutica e mapeamento gênico são todos procedimentos da biotecnologia moderna. Então vamos ver a questão, vamos ler o enunciado e vamos ver como é que a gente pode respondê-la. Então, os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Qual o procedimento biotecnológico prévio, guarde bem esse nome, prévio, é recomendado nessa situação? Então, letra A fala sobre transgenia. Transgenia se refere à transferência de um material genético entre espécies que normalmente não se hibridizariam, ou seja, normalmente elas não se reproduziriam ao acaso, gerando um híbrido. Então, é a transferência de um material genético. Esse não é um procedimento prévio para essa situação, não seria o mais adequado. Eu não estou pensando em produzir um animal recombinante, então não seria o caso. Terapia gênica. A terapia gênica se refere à inserção de genes em células ou tecidos de um indivíduo para tentar tratar uma doença. Nesse caso, não seria um procedimento prévio, seria um procedimento após o estabelecimento ou a descoberta de uma doença. Então, não teria como ser previamente. Letra C fala sobre vacina de DNA. Vacina, geralmente, é um procedimento prévio para evitar algo, mas no caso, a questão trata sobre enfermidades relacionadas à consanguinidade, que envolve alguma doença genética, alguma enfermidade genética, como por acaso o albinismo. A vacina de DNA ela não é usada para evitar problemas genéticos. A vacina de DNA ela é evitada ela é usada como uma medida preventiva para o aparecimento de algumas doenças, como agora o caso da Covid-19. Nós temos no mercado vacinas produzidas com a tecnologia do DNA, que a gente chama de vacina DNA, entre elas a vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford, no qual você usa um pequeno trecho de DNA e esse trecho de DNA ele vai codificar um ou mais antígeno imunogênico, ou seja, que vai provocar uma resposta imunológica e o indivíduo ele vai estar protegido para uma possível doença que ele possa contrair. Letra D fala sobre clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica ela trata da obtenção de tecidos e órgãos para transplante. É como se eu quisesse produzir uma cópia saudável de um tecido ou de um órgão que está acometido por uma doença. Então, também não seria um tratamento prévio, não seria, desculpe, um procedimento prévio, seria um tratamento, depois que a doença está estabelecida. E, por fim, o mapeamento genético. O mapeamento genético ele se refere ao ato de sequenciar, analisar o genoma em busca de variações ou mutações relacionadas a alguma doença ou alguma condição genética diferente. Então, esse sim seria um procedimento biotecnológico prévio. Mas vamos dar uma aprofundada nesse tema? Então, o mapeamento genético ele é feito geralmente quando um profissional
ou um profissional da área de saúde, um profissional da área de veterinária busca um aconselhamento genético. Você tem uma população e essa população ela sofre com alguma doença, ou você tem uma população pequena, como no caso da questão de búfalos, que são populações deixadas ao acaso, para que elas se reproduzam ao acaso, são populações pequenas em que há uma elevada consanguinidade. Então, você já tem um quadro que pode favorecer o aparecimento de alguma doença. E aí, um profissional, por exemplo, o veterinário ou o próprio dono do rebanho, busca um aconselhamento genético. E nesse aconselhamento genético, geralmente é indicado a realização do mapeamento genético, ou mapeamento gênico, para que eu possa observar se naquela população, naquele conjunto de indivíduos, há uma frequência elevada de alguma modificação, seja uma variação, uma mutação associada a alguma doença. Isso porque na genética de populações nós estudamos que em populações pequenas, como no caso da questão, fala sobre um rebanho de búfalos, você tem uma população pequena e nessa população pequena existe uma tendência à homogeneização genética. Então você tem um indivíduo aí no esquema representado por um cachorrinho marrom. Então, se esse cachorrinho marrom ele está numa população pequena em que os cruzamentos vão acontecer ali sem muita variação genética, você tem poucos indivíduos que irão cruzar e gerar descendentes, então você tem uma tendência a que essa população ela seja homogênea. Se não entrar outros indivíduos nessa população para que ela aumente e aumente o fluxo gênico vindo genes de outras populações, haverá uma tendência a uma homogeneização. Então, se nessa população tiver indivíduos que apresentem alguma característica genética relacionada a uma doença, como por exemplo a questão fala do albinismo, você vai ter uma tendência à homogeneização, você vai ter uma tendência a ter uma frequência mais elevada de indivíduos albinos nessa população, certo? Então, nesse caso, o melhor procedimento biotecnológico prévio para essa situação é o mapeamento genético.